palavra de Deus. Entregue a sua luta para Deus. Um desafio não deve intimidá-lo. Um problema não deve assustá-lo, porque você não está sozinho. A Bíblia diz claramente em Êxodo, capítulo 14, verso 14, que o Senhor lutará por você e você ficará em silêncio. Cada desafio é uma oportunidade para você ver Deus lutando por você. Embora nem sempre seja fácil, nem sempre seja agradável, é necessário se você desejar experimentar a mão poderosa do Senhor agindo. Veja bem, quase todo grande ato de Deus começou com um problema. Então aqui está o meu conselho para você. Não ore sempre para que seus problemas desapareçam. Comece a orar para que o Senhor se manifeste no meio dos seus problemas. Não ore sempre para que seus desafios desapareçam, mas comece a orar para que o Senhor o capacite a superar esses desafios. Eu o incentivo a começar a ver seus problemas como oportunidades. Comece a ver a luta diante de você como uma oportunidade para ver Deus se mover e agir de maneira poderosa. Talvez você esteja passando por uma temporada de seca e se encontre em um terreno instável. Bem, meu irmão e minha irmã, onde estamos limitados, o Senhor é ilimitado. Onde vemos desafios, o Senhor vê oportunidades. Oportunidades para Ele demonstrar o seu amor por você. Oportunidades para Ele mostrar o seu poder e grandeza a você. Nunca fique desanimado, porque você está cercado pela água. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: em Mateus 14, quando os discípulos estavam no barco, eles não tinham para onde ir. Estavam basicamente encurralados. Se saíssem do barco, teriam medo de afundar. Se permanecessem no barco, ainda estariam preocupados em naufragar ou virar. Os discípulos estavam cercados pela água, estavam presos pela água. Mas eis que Jesus veio andando sobre a água. Aquilo mesmo que ameaçava os discípulos, aquilo que os limitava e restringia, Jesus usou para demonstrar seu poder superior. Portanto, não fique desencorajado por estar cercado pela água. Não se assuste por estar cercado pela água. Clame a Jesus, aquele que caminha sobre as águas. Mesmo que você esteja afligido pelas ondas da vida, você pode chamar por Jesus. Romanos 10, verso 17 diz: logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Se você começar a falar em voz alta a palavra de Deus, repetidamente, estará constantemente ouvindo a palavra de Deus. E é assim que a fé age, é assim que a fé surge. Portanto, se eu continuar falando Romanos capítulo 8, verso 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se eu continuar falando, por exemplo, Deuteronômio 28:13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Filipenses 4, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em 1 João, capítulo 4, maior é o que está em vós do que está no mundo. E se eu declarar repetidamente a palavra do Senhor, eu a ouço. Minha fé cresce e minha crença se fortalece. Meu irmão, minha irmã, não seja derrotado em seu coração. Não sinta derrotado em sua mente. Não importa o que você enfrente. Esteja ancorado e firmado em Jesus. O desafio que você enfrenta pode não ser como o de Paulo e Silas na prisão. Pode não ser um covil de leões famintos. Mas a sua situação pode parecer igualmente desesperadora e intimidadora. No entanto, quando você está no meio disso tudo, quando não tem para onde ir, não permita que seja movido. Seja inabalável em sua fé. Não seja inabalável porque você tem as promessas de Deus para se apoiar. Seja inabalável porque você tem o Espírito Santo, que será sua força e ajudador. Jesus Cristo, ele é a única base segura neste mundo frio e em constante mudança. Ele é o nosso âncora firme. As circunstâncias podem mudar, as pessoas mudam, as normas sociais e as percepções públicas mudam, mas a palavra de Deus permanece verdadeira para sempre. Portanto, sejam inabaláveis, meus irmãos. Agora pergunte a si mesmo: onde está a sua esperança? Em que sua esperança está fundamentada? Em que base você está firmado? Quero encorajá-lo a garantir que você esteja enraizado em Jesus Cristo. Certifique-se de estar ancorado naquele que morreu e ressuscitou. Garanta que sua fé e esperança estejam construídas sobre a sólida base que é o Filho de Deus. A minha esperança está na palavra de Deus, viva e ativa.
Ela oferece esperança para os doentes, esperança para relacionamentos quebrados, esperanças para o pecador e esperanças para o crente que está lutando. A certeza do seu lar deve ser baseada na palavra de Deus, pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É isso que o torna tão poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Então, quando estiver em dúvida, esteja fundamentado na palavra de Deus. Vejamos o exemplo de Daniel na Bíblia. Embora tenha sido lançado na cova dos leões, ele era inabalável em sua fé. Ele estava ancorado em Jesus. Olhe para Paulo e Silas, espancados e acorrentados em uma prisão escura, mas ainda encontraram fé para orar e louvar o Senhor à meia-noite. Por quê? Porque eles sabiam que aquele a quem estavam ancorados era maior do que suas circunstâncias. Eles sabiam que Jesus Cristo era maior do que aquelas correntes. Ele era maior do que qualquer punição que enfrentariam. Então, mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, continue confiando no Senhor, e Ele levantará um estandarte contra o inimigo. Mateus capítulo 17, versículo 20. Porque em verdade vos digo, de que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Isso é um poderoso lembrete de quão poderosa é a fé. Deus ama aqueles que vêm a Ele quebrantados, com a consciência de que Ele tem sido fiel a eles, tem sido gracioso com eles, e tem sido bondoso com eles, mesmo quando estavam no pecado. Então ouça, não fique desanimado, não permita que o diabo encha você de vergonha e culpa, quando Jesus Cristo oferece misericórdia e perdão. Irmãos, se arrependam, sejam convictos, não condenados. Isto agora está em suas mãos. Se você gostou desse conteúdo, siga nosso perfil, compartilhe, comente, que Deus te abençoe.